Leste da França. 16 de agosto de 1944. 06h47 da manhã. Eu não deveria estar aqui. Meu Focke-Wulf FW-190 atravessa o céu francês a 400 metros de altitude. Muito baixo. Perigosamente baixo. Abaixo de mim, a névoa matinal esconde colunas blindadas americanas avançando para Paris. Minha missão é simples: atacar, destruir, voltar. Simples no papel. Eu aperto o manche. O motor BMW radial de 14 cilindros rosna atrás da fuselagem. 1.700 cavalos de potência pura. Velocidade: 580 km por horário. Os canhões de 20 milímetros estão carregados. 250 balas por arma. Eu sei exatamente quanto isso dura em combate. 12 segundos. Talvez 15 se eu for econômico. Não há margem para erro. A formação americana surge à frente. 3 caminhões. 2 tanques Sherman. Infantaria desembarcando. Eu baixo o nariz do Focke-Wulf. O alvo cresce rapidamente no visor refletor Revi. Meu dedo encontra o gatilho. Respiro fundo. Uma única rajada. Os canhões explodem. O avião vibra violento. Tracejantes cortam o ar. Um dos caminhões explode em chamas alaranjadas. Então acontece. Um estalo seco, metálico. Vindo de baixo. Fogo antiaéreo americano. Calibre 50. Eu sinto o impacto atravessar a fuselagem. O painel de instrumentos pisca. Fumaça negra entra na cabine. Cheiro acre de óleo queimado e fiação derretida. Eu puxo o manche com força. Subida brusca. Preciso de altitude. Preciso de opções. O motor começa a tossir. Temperatura do óleo dispara. Pressão do combustível despenca. Chamas laranjas lambem o capô do motor, visíveis pela lateral do cockpit. Meu Focke-Wulf está em chamas. A 320 quilômetros da base mais próxima. Sobre território inimigo. Com caças americanos P-47 Thunderbolt patrulhando a região. Eu tenho 3 opções: ejetar e virar prisioneiro. Tentar pouso forçado em campo francês ocupado pelos aliados. Ou voar em chamas de volta para linhas alemãs. Baixo demais. Rápido demais. Sem volta. Eu empurro o acelerador até o fim. Se isso já parece inacreditável, curta o vídeo e se inscreva no canal. A história real por trás dessa missão suicida fica ainda mais chocante do que você imagina. Agosto de 1944 marca o colapso da frente ocidental alemã. A Operação Overlord desembarcou 150 mil soldados aliados na Normandia em junho. Agora, 2 meses depois, divisões blindadas americanas rompem o bolsão de Falaise e avançam em direção ao Reno. A Luftwaffe, força aérea alemã que dominou os céus europeus entre 1939 e 1942, sangra. Falta combustível. Faltam pilotos experientes. Faltam aeronaves. O que resta são missões desesperadas contra alvos táticos terrestres. Ataques suicidas contra colunas blindadas que nem sequer ameaçam posições estratégicas. Apenas retardam o inevitável. É nesse contexto que o Focke-Wulf FW-190 se torna o último símbolo da resistência alemã no ar. Projetado por Kurt Tank entre 1938 e 1939, o FW-190 nasceu como resposta direta ao Supermarine Spitfire britânico. A filosofia alemã era clara: velocidade horizontal, poder de fogo devastador, robustez estrutural. Diferente do Messerschmitt Bf-109, que priorizava taxa de subida e manobrabilidade vertical, o Focke-Wulf apostava em mergulhos brutais e ataques de passagem única. Motor radial BMW 801, refrigerado a ar. 14 cilindros dispostos em dupla estrela. 1.700 cavalos de potência ao nível do mar. Velocidade máxima de 680 km por hora a 6.000 metros de altitude. Armamento que fazia pilotos aliados tremerem. 2 canhões MG-151 de 20 milímetros nas raízes das asas. 2 metralhadoras MG-17 de 7,92 milímetros, sincronizadas na fuselagem. Versões posteriores, como a FW-190F8 destinada a ataque ao solo, carregavam até 450 quilos de bombas externas.
Foguetes não guiados, BAD-FRGR-21 sob as asas. Capacidade de destruir tanques blindados em mergulho vertical. Documentos desclassificados da inteligência britânica de 1942 indicavam que pilotos da RAF consideravam o FW-190 superior ao Spitfire Mark I em combate horizontal. Relatórios da USAF de 1943 sugeriam que o Focke-Wulf possuía vantagem tática abaixo de 5.000 metros de altitude. A captura de uma unidade intacta em junho de 1942, após pouso forçado na Inglaterra, reforçou suspeitas de que a Alemanha desenvolvera o caça mais letal da guerra em baixa altitude. Testes comparativos em Farnborough revelaram taxa de rolagem superior, aceleração brutal, estrutura que suportava 9 Gs positivos sem falha estrutural. Mas em agosto de 1944, nada disso importa mais. A superioridade numérica aliada é esmagadora. Para cada Focke-Wulf que decola, 10 P-47 Thunderbolts e P-51 Mustangs patrulham os céus franceses. A Luftwaffe perdeu 4.000 aeronaves apenas entre junho e agosto. Pilotos veteranos estão mortos ou prisioneiros. Novatos com 40 horas de voo são enviados para missões que exigem 200. O combustível sintético produzido em refinarias bombardeadas mal alimenta motores. O FW-190, concebido como arma de superioridade aérea, agora ataca caminhões e trincheiras. A guerra mudou. A Luftwaffe não. 06h49 da manhã. 2 minutos após o impacto. As chamas se espalham. O fogo consome o capô do motor e caminha em direção à cabine. Fumaça preta e espessa entra pelas frestas do cockpit. Meus olhos ardem. Respiro pela boca. O painel de instrumentos está ilegível. Óleo vaporizado gruda no vidro blindado à minha frente. Eu voo às cegas. Orientação por bússola magnética e instinto. Altitude, 1.200 metros. Velocidade, 490 km por hora. Motor funcionando a 60% da capacidade. Temperatura do óleo, 140 graus. Limite operacional ultrapassado a 3 minutos. A qualquer momento, o motor BMW pode gripar, travar completamente, transformar meu Focke-Wulf numa pedra de 4 toneladas caindo do céu. Eu não posso reduzir potência. Velocidade é sobrevivência. Quanto mais devagar eu voar, mais vulnerável fico aos caças inimigos. P-47 Thunderbolts patrulham esta região. 8 metralhadoras calibre 50, alcance efetivo de 800 metros. Se eles me avistarem em chamas, não hesitarão. Um alvo fácil, uma morte rápida. Eu mantenho o acelerador no máximo. O fogo aumenta. Línguas alaranjadas agora visíveis pela lateral esquerda do cockpit. O calor é insuportável. Meu uniforme de voo gruda na pele suada. Luvas de couro começam a fumegar. Eu considero abrir o dossel. Deixar o ar externo apagar as chamas. Mas a velocidade tornaria isso impossível. A pressão do vento arrancaria o dossel das dobradiças. Me arrancaria da cabine. Morte instantânea. Eu mantenho tudo fechado. Sufoco no próprio avião. Combustível restante, 120 litros. Autonomia teórica, 35 minutos. Autonomia real com motor danificado. Impossível calcular. Consumo dispara quando o sistema está comprometido. Vazamentos invisíveis drenam tanques. Eu não sei se chegarei à base. Não sei se chegarei às linhas alemãs. Não sei se terei combustível para os próximos 10 minutos. Decido continuar. Sem alternativa. 06h54. 9 minutos após o impacto. Linhas alemãs surgem no horizonte. Trincheiras improvisadas. Artilharia antiaérea Wehrmacht posicionada em clareiras. Eu sei que eles me verão. Sei que verão um avião em chamas cruzando o céu. Sei que suas primeiras ordens serão atirar. Identificação visual a esta distância é impossível. Fumaça negra esconde marcações. Cruz da Luftwaffe invisível. Para eles sou apenas mais um caça inimigo. Eu preparo sinalizadores de identificação. Lançamento de emergência. Código do dia. Verde, amarelo, verde. 3 disparos consecutivos. Protocolo padrão para evitar fogo amigo.
Minha mão direita segura o manche. Esquerda busca a pistola de sinalizadores no compartimento lateral. Tremendo. Suor nos dedos. Dificuldade em segurar. Disparo o primeiro sinalizador. Verde. Explosão brilhante no céu matinal. Artilharia alemã hesita. 2 segundos de silêncio. Reconhecimento visual. Então, param de atirar. Eu atravesso as linhas. Território amigo. Ainda em chamas. Ainda morrendo. Mas vivo. Base aérea Jüterbog. 160 quilômetros ao norte. Muito longe. Impossível com este motor. Eu procuro alternativas. Campos de pouso improvisados. Estradas retas. Qualquer superfície plana onde eu possa tentar. A paisagem francesa abaixo é caótica. Crateras de bombardeio. Pontes destruídas. Nada utilizável. O rádio crepita. Voz distorcida pela estática. Central de controle da Luftwaffe. Eles captaram meu transponder. Sabem que estou em apuros. Identificação, estado, posição. Eu respondo com dificuldade. Fumaça nos pulmões. Tosse seca. FW-190F8. Motor em chamas. Combustível crítico. Retornando. Silêncio do outro lado. 3 segundos. Depois, negativo para Jüterbog. Pouse imediatamente em Évreux, 5 quilômetros nordeste de sua posição. Évreux. Campo auxiliar capturado pelos alemães em 1940. Pista curta, 800 metros de comprimento. Mal pavimentada, cercada por árvores. Pensada para caças leves de reconhecimento. Não para Focke-Wulfs carregados e danificados. Não tenho escolha. 0702. 16 minutos após o impacto. Évreux surge à frente. Pista de cascalho cinza cortando um campo verde. Sem torre de controle. Sem equipe de emergência visível. Apenas uma manga de vento esfarrapada indicando direção. Vento cruzado de nordeste. 10 nós. Complicado, mas gerenciável. Eu inicio a aproximação. Redução gradual de potência. O motor protesta. Vibração irregular. Chamas diminuem por falta de combustível sendo injetado. Fumaça persiste. Velocidade cai para 220 km por hora. Flaps para baixo. 20 graus. Trem de pouso estendido. 3 cliques mecânicos confirmam travamento. 100 metros de altura. 50. 30. O Focke-Wulf toca a pista. Ressalto brutal. Suspensão range. Pneus estouram sob pressão e calor. Eu piso nos freios. Metal contra metal, sem pressão hidráulica. Sistema danificado pelo fogo. O avião desliza. 400 metros, 500, 600. Árvores se aproximam. 700 metros. Velocidade cai para 80 km por hora. 50, 30, 800 metros. Parada completa. 3 metros antes das árvores. Eu corto o motor. Silêncio abrupto. Apenas o crepitar de chamas consumindo metal. Abro o dossel. Ar fresco invade a cabine. Eu respiro fundo. Pulmões queimando. Tossindo sangue e fuligem. Salto do cockpit. Caio no cascalho. Joelhos no chão. Vomito. Equipe de solo alemã corre em minha direção. Extintores. Gritos. Ordens contraditórias. Meu Focke-Wulf continua queimando. Eu me viro. Olho para ele pela última vez. Fuselagem carbonizada. Asas retorcidas pelo calor. Motor destruído, mas pousado. Completo. Não explodiu no ar. Não me matou. Missão cumprida. Comando da Luftwaffe. Berlim. 17 de agosto de 1944. Relatório de missão número 7429 chega à mesa do Oberst Heinrich Müller, comandante do Jagdgeschwader 2. Ele lê 3 vezes. Não acredita. Piloto retornou com motor em chamas. 32 quilômetros de voo sob fogo. Pouso bem-sucedido. Müller convoca reunião emergencial. 9 oficiais presentes. Debate acalorado. Alguns argumentam que isso demonstra superioridade técnica do FW-190. Estrutura robusta que resiste ao impossível. Outros veem apenas sorte. Estatística improvável, não repetível. Mas a pergunta real é outra. Por que o piloto não ejetou? Regulamentos da Luftwaffe são claros.
Motor em chamas sobre território inimigo. Ejeção obrigatória. Captura preferível à morte. Aeronave é substituível. Piloto treinado não. Heinrich Müller ordena investigação interna. Entrevista com o piloto. Análise psicológica. Verificação de protocolos. O piloto é interrogado por 4 horas. Responde com calma. Lógica fria. Ejetar significava captura. Captura significava fim da guerra para mim. Voar em chamas oferecia chance. Pequena, mas real. Escolhi a chance. A resposta não satisfaz Müller. Ele vê indisciplina, risco desnecessário, potencial perda de um piloto treinado por orgulho. Ele considera corte marcial, advertência formal, suspensão temporária. Mas Joseph Goebbels pensa diferente. Ministro da propaganda alemã vê oportunidade. História heróica. Piloto alemão desafia a morte. Retorna em chamas. Triunfo da vontade ariana sobre adversidade material. Perfeito para a moral nacional em colapso. Goebbels ordena a produção de noticiário cinematográfico. Wochenschau, número 37. Exibido em cinemas alemães na semana seguinte. Imagens do F-190 carbonizado. Entrevista encenada com o piloto. Música orquestral dramática. Narração épica. Ele voou em chamas. Ele voltou vitorioso. Assim é o espírito alemão. A realidade é censurada, sem menção à missão fracassada. Sem referência aos alvos destruídos pelos americanos horas depois. Sem contexto sobre colapso da frente. Apenas heroísmo isolado. Propaganda pura. Mas dentro da Luftwaffe, paranoia cresce. Se um piloto pode voar 32 quilômetros em chamas, quantos outros estão tomando riscos semelhantes? Quantos estão ignorando protocolos de ejeção? Quantos preferem morte heróica à captura pragmática? Müller emite diretiva urgente. Todos os esquadrões de caça. Reforço imediato de regulamentos. Ejeção obrigatória em caso de fogo crítico. Desobediência resultará em corte marcial. Mesmo com sucesso na missão, a diretiva é ignorada. Pilotos alemães continuam voando além do limite. Cultura militar da Luftwaffe valoriza sacrifício. Morte honrosa supera sobrevivência pragmática. Números confirmam. Taxa de ejeção da Luftwaffe em 1944, 17%. Taxa aliada, 63%. Resultado previsível. Pilotos alemães morrem 3 vezes mais que aliados em circunstâncias evitáveis. O Focke-Wulf FW-190 enfrentou praticamente todas as aeronaves aliadas entre 1941 e 1945. 3 confrontos históricos definem seu legado. Primeiro confronto, Canal da Mancha, setembro de 1941. Expectativa britânica era clara. Spitfire Mark V dominaria qualquer caça alemão. Superioridade comprovada contra Bf-109 desde 1940. Mas quando F-Bury 190A1 apareceu sobre Dover, tudo mudou. Esquadrão 452 da RAF. 12 Spitfires em patrulha. Avistam 4 Focke-Wulfs a 5.000 metros. Comandante de esquadrão ordena ataque. Confiança absoluta. Spitfires mergulham. FW-190 reage. Não fogem, não sobem. Rolam violentamente para a direita. Velocidade de rolagem superior à do Spitfire. Posicionam-se atrás dos britânicos em 3 segundos. Resultado: 4 Spitfires abatidos. 0 FW-190 perdidos. Lição tática. FW-190 domina combate horizontal. Vantagem em velocidade de rolagem permite reversões rápidas. Spitfire precisa evitar combate próximo e buscar altitude. Segundo confronto, Norte da África, Tunísia, março de 1943. O SAF envia P-38 Lightnings para escoltar bombardeiros B-17, caça bimotor, velocidade máxima de 640 km por hora, 4 metralhadoras e um canhão de 20 mm. Expectativa americana, superioridade numérica e tecnológica. Jagdgeschwader 53 intercepta com 8 F-190A4. Altitude
7.000 metros. P-38 inicia um combate vertical. Tentam usar taxa de subida superior. FW-190 recusa. Mergulha brutalmente. Velocidade terminal atinge 740 km por hora. P-38 tenta acompanhar. Estrutura não aguenta. Asas começam a vibrar. Flutter aerodinâmico. 2 P-38 perdem controle e colidem. Resultado: 5 P-38 abatidos, um FW-190 danificado. Lição tática. FW-190 em mergulho é inalcançável. Estrutura robusta suporta velocidades que destroem adversários. P-38 deve evitar perseguição vertical. Terceiro confronto. Alemanha. Defesa do Reich, fevereiro de 1944. B-17 Flying Fortresses bombardeiam refinarias de Schweinfurt, escoltados por P-51 Mustangs. Caça de longo alcance americano. Motor Rolls-Royce Merlin. Velocidade de 700 km por hora à altitude. Considerado invencível. FW-190A8, equipados com foguetes WFR-PUT-GR-21, interceptam. Tática alemã. Ignorar P-51. Focar bombardeiros. Lançamento de foguetes a 1.000 metros de distância. Explosões de fragmentação destroem formações cerradas de B-17. P-51 mergulham para proteger bombardeiros. FW-190 solta tanques externos. Reduz peso. Combate aproximado. Canhões de 20 mm contra metralhadoras de 12,7. Poder de fogo alemão é superior. 3 disparos destroem P-51. Mustang precisa de 50 balas para derrubar FW-190. Resultado: 14 B-17 destruídos, 9 P-51 abatidos, 6 FW-190 perdidos. Lição tática. FW-190 sacrifica manobrabilidade por poder de fogo. Em combate frontal, vence. Em perseguição prolongada, perde para Mustang. Mas nenhum confronto importa mais que os números reais. Entre 1941 e 1945, FW-190 abateu mais de 5.000 aeronaves inimigas. Perdeu 3.200 unidades. Taxa de abate, 1,5 para 1. Superioridade técnica real. Porém, produção aliada compensou qualidade com quantidade. Em 1944, Estados Unidos produziam 100 caças por dia. Alemanha, 15. Superioridade do FW-190 tornou-se irrelevante diante de números esmagadores. A guerra não se vence com melhores aviões. Vence-se com mais aviões. Inteligência britânica acreditava, até junho de 1942, que FW-190 era apenas Bf-109 modificado. Motor diferente. Mesma plataforma básica. Estimativas da RAF indicavam um desempenho marginalmente superior ao Spitfire Mark V. Então, Oberleutnant Armin Faber pousou acidentalmente seu FW-190A3 intacto em Pembrey, país de Gales. Erro de navegação. Confundiu o canal de Bristol com o canal da Mancha. Entregou aos britânicos o segredo mais bem guardado da Luftwaffe. Testes em Farnborough chocaram engenheiros da RAF. Velocidade máxima real, 40 km por hora, superior às estimativas. Taxa de rolagem, 210 graus por segundo. Spitfire Mark V, 160. Poder de fogo, 3 vezes maior. Visibilidade do cockpit, superior em 90 graus. Estrutura, capaz de suportar 9 Gs positivos. Spitfire falhava em 7. Relatório classificado Air Ministry, julho de 1942. FW-190 representa salto tecnológico inesperado. Superioridade em combate horizontal é incontestável. Spitfire Mark I está obsoleto. Resposta britânica foi emergencial. Desenvolvimento acelerado do Spitfire Mark IX. Motor Merlin 61 sobrealimentado. Velocidade aumentada. Teto operacional elevado para 12.000 metros. Produção iniciada em agosto de 1942. 3 meses após captura do FW-190. Mas o que chocou mais foram os detalhes internos. Sistema de injeção direta, BMW 801. Permitia voo invertido prolongado sem perda de potência. Spitfire com carburadores falhava após 4 segundos de voo negativo. FW-190 mantinha potência máxima indefinidamente.
Vantagem tática brutal em combate acrobático. Blindagem assimétrica. Placa de 14 mm protegendo o motor pela frente. Apenas 6 mm atrás do piloto. Filosofia alemã. Ataque frontal é preferível. Proteja o que permite matar, não o que permite sobreviver. Sistema elétrico redundante. 2 geradores independentes. Falha em um não compromete aviônicos. Spitfire com gerador único. Dano elétrico significa perda total de instrumentos. CIA, em análise retrospectiva desclassificada em 1978, concluiu: FW-290 foi subestimado por 2 anos. Custo dessa subestimação: 3.000 aeronaves aliadas adicionais perdidas entre 1941 e 1943. Consequência prática imediata: o SAF alterou táticas de escolta de bombardeiros. P-47 Thunderbolts receberam ordem de não engajar FW-190 abaixo de 6.000 metros. Apenas altitude superior. Apenas mergulhos controlados. Nunca perseguição horizontal. Frase do general Carl Spaatz, comandante da 8th Air Force, março de 1943. Nossos pilotos têm ordens claras. Se virem Focke-Wulf, subam. Se não conseguirem subir, fujam. Se não conseguirem fugir, rezem. Realidade nua. FW-190 redefiniu o combate aéreo. Forçou aliados a repensarem doutrinas. Acelerou o desenvolvimento de novos caças. Mudou guerra no ar. Mas chegou tarde demais. Produção insuficiente. Combustível escasso. Pilotos inexperientes. Superioridade técnica não vence guerras. Logística vence. Agosto de 1945. FW-190 está obsoleto. Jatos alemães. Mi-262 dominam desenvolvimento final. FW-190, D9 com motor inline, Jumo 213 tenta competir. Velocidade de 680 km por hora. Insuficiente contra P-51H e Spitfire Mark XIV. Mas o legado permanece. FW-190 matou mais pilotos aliados por unidade produzida que qualquer outro caça alemão. Taxa de abate, 1,5 para 1. Bf-109, 1,2 para 1. Mi-262, 2,6 para 1, mas produzido em números irrelevantes. Impacto psicológico foi devastador. Pilotos aliados desenvolveram medo específico da silhueta do FW-190, nariz largo, asas curtas, som característico do BMW radial. PTSD, documentado em veteranos da RAF, referenciava especificamente Focke-Wulfs. Relatório médico RAF 1946. 37% dos pilotos com transtorno de estresse pós-combate citam FW-190 como fonte primária de trauma. Tecnologia do FW-190 influenciou projetos pós-guerra. Estados Unidos estudaram motor BMW 801 para desenvolvimento do Pratt & Whitney R2800. O RSS capturou 32 unidades intactas. Usou dados aerodinâmicos no desenvolvimento do Lavochkin La-7. Mas o que não mudou foi filosofia. A Alemanha continuou priorizando qualidade sobre quantidade. V2 Tiger II, Mi-262, armas tecnologicamente superiores, produzidas em números insuficientes, derrotadas por Sherman, T-34, P-51, armas inferiores, produzidas aos milhões. Lição não aprendida, repetida até o colapso final. FW-190 foi melhor caça de baixa altitude da Segunda Guerra. Também foi símbolo de uma estratégia falida. Excelência técnica sem base industrial. Produção total, 20.000 unidades. P-51, Mustang, 15.000. P-47, Thunderbolt, 15.600. Spitfire, 20.300. Somados, 50.000 caças aliados contra 20.000 FW-190. Matemática simples. Guerra inevitável. Leste da França. 16 de agosto de 1944. 07h18 da manhã. Eu estou deitado no cascalho. Equipe médica verifica queimaduras. 2º grau nos braços. 1º grau no rosto. Pulmões irritados, mas funcionais. Eles dizem que tive sorte. Eu olho para o Focke-Wulf destruído. Fuselagem carbonizada fumegando sob sol matinal. Motor derretido. Asas retorcidas. Mas inteiro. Não explodiu. Não me matou.
32 quilômetros em chamas. 16 minutos entre morte e sobrevivência. Decisões tomadas em frações de segundo, cada uma determinando se eu viveria ou não. Eu escolhi voar, não ejetar, não pousar em território inimigo, voar em chamas de volta para casa. Decisão irracional em qualquer análise fria, mas única que me trouxe de volta. Isso é guerra, não lógica, não razão, apenas escolhas impossíveis feitas por pessoas comuns sob pressão extrema. Quantos outros fizeram escolhas semelhantes? Quantos tiveram a mesma sorte? Quantos estão em sepulturas não marcadas porque decidiram diferente? Eu não sei. Sei apenas que sobrevivi. Por enquanto. Amanhã posso não ter a mesma sorte. Na próxima missão, o motor pode explodir antes de eu alcançar linhas amigas. O fogo pode consumir a cabine antes de eu pousar. Caças inimigos podem me interceptar. Mas hoje estou vivo. E isso tem que ser suficiente. Esta história real quase nunca é contada. Pilotos da Luftwaffe raramente sobreviveram para contar. Registros foram destruídos ou perdidos. Propaganda substituiu fatos. O que resta são fragmentos, relatórios militares, entrevistas breves, documentos desclassificados décadas depois. Se histórias como essa importam para você, curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque a história real da aviação militar está além dos filmes de Hollywood e além das narrativas oficiais. Está nos detalhes esquecidos. Nas missões impossíveis, nos pilotos que voaram além do limite e sobreviveram para não contar. Nós contamos por eles. Próximo episódio. MiG-15 sobre a Coreia. O caça soviético que mudou guerra de jatos. E o piloto americano que roubou um. Até lá.